Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo respondendo perguntas que eu recebi aqui do pessoal que me segue aqui no YouTube. E qual foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi? Eu comecei a programar em Visual Basic. Visual Basic 6 foi a minha primeira linguagem de programação. Na época, eu cheguei a desenvolver meu primeiro software, que foi um agregador de canais de TV e de estações de rádio online. E eu cheguei a colocar ele num site como Super Downloads, disponível para download lá. Tinha comunidade no Orkut, que era uma rede social antiga, tinha mais de 1000 pessoas na comunidade que baixaram o software, que testaram, que alguns estavam utilizando. Nessa época, as linguagens que dominavam eram as linguagens de desktop, que dominavam o mercado, Visual Basic 6 e Delphi 7. Na época existiam sites como o do Macorat, que tinham muitos conteúdos que eu pesquisava lá, e tinha também o fórum invasão.com. Era um fórum de segurança, mas tinha também muito conteúdo de programação, coisas de sockets com Visual Basic, aprendi bastante coisa lá. E eu comecei a aprender lendo basicamente uma única apostila, que era o que eu tinha, e acessava o banco de dados Access. Como eu entrei no mercado de trabalho de desenvolvimento web? Então, eu comecei como web designer freelancer e também desenvolvedor PHP. Na época, o que chamam hoje de front-end, nessa época chamavam de web design. E eu aprendi PHP, MySQL, Fireworks, Dreamweaver, CorelDRAW em um curso que eu fiz em uma escola chamada Microlins, não sei se ainda existe, e eu fiz um curso chamado Curso de Web Design. Então eu aprendi a desenvolver em PHP com MySQL e comecei a fazer muitos sites para pessoas, para as empresas, e comecei a prestar esse serviço. Nessa época, o mercado era dividido em duas linguagens, ASP e PHP, principalmente. Ainda tinha alguns sites em Perl também, páginas em Flash ainda eram comuns, e até site em HTML puro com tabelas, sem CSS, que era muito comum também. Depois vieram CMS como Joomla, WordPress, PHP Nuke. Uma pessoa aqui perguntou se eu sou pentester ou se eu já trabalhei na área de segurança de rede e como eu comecei a estudar sobre essa área. Eu imagino que a pessoa que perguntou isso tenha visto vários vídeos que eu publiquei sobre segurança da informação. Não, eu não sou pentester, profissionalmente eu sou programador, mas a segurança é uma área que me interessa bastante. Então, até pouco tempo atrás eu fazia pós-graduação em segurança de redes. Foi há vários anos atrás, acho que mais de 15 anos atrás. Na época das revistas de computação, tinha revistas como essa aqui, revista Hacker da editora Digerati. Então eu comecei estudando a partir dessas revistas que vendiam na banca de jornal, falava sobre questões relacionadas à segurança da informação. E na época era tudo bem confuso, tinha aqueles sites com desenho de caveira no fundo, tinha fóruns como o invasão.com, tinha uns livros que já tinham uma pegada mais séria, já existiam alguns cursos, mas como era época de internet de escada, os cursos eram vendidos em CDs e em DVDs, que eram enviados pelo correio. E nos fóruns, no IRC e em outros lugares, o pessoal debatia sobre trojans e coisas do tipo. Você é desenvolvedor mobile? Eu já trabalhei como desenvolvedor mobile com Ionic, que é um framework de desenvolvimento de aplicativos, e tem um aplicativo publicado, de cliente no caso. Mas não perdi muito tempo com isso não. Cheguei a desenvolver algumas coisas simples, mas logo depois veio o iPhone, o Android, e aí eu comecei a estudar desenvolvimento para iPhone. Comecei a estudar com esse livro aqui, de iPhone. Na época eu comprei também esse iPod Touch e um MacBook que eu usava para praticar, mas logo depois eu mudei pro Android. Eu comecei a estudar desenvolvimento para Android com um livro que eu comprei, Android para Programadores, do Deitel. Depois surgiu o desenvolvimento multiplataforma, aí eu estudei o PhoneGap, Cordova, e cheguei ao React Native e ao Ionic. Eu quero aprender programação, mas não tenho tempo para estudar. O que você recomenda? Então, eu já passei por isso, e se você quer aprender programação, mas não tem tempo para estudar, uma coisa que eu recomendo: sai das redes sociais e para de usar o WhatsApp, pelo menos até aprender. Não totalmente, mas o suficiente para você liberar tempo para você focar nos seus estudos. Eu lembro quando eu não tinha tempo para estudar, que eu trabalhava o dia inteiro e fazia serviços fora do meu trabalho principal de manutenção de computadores, e também fazia faculdade, então não dava tempo para nada. E o que a faculdade ensina não é diretamente ligado ao mercado, então o que eu queria estudar no caso eram as habilidades relacionadas ao mercado, e não o conhecimento da faculdade.
só. Então eu tentava aproveitar todo o tempo que eu tinha. Eu estudava dentro do trem lotado, com um livro na mão, lendo de baixo para cima. Me acostumei a almoçar em 20 minutos para poder liberar o resto do tempo do almoço para estudar. Sempre que eu tava na rua, eu tava com fone de ouvido, ouvindo a parte teórica. Então isso ajuda bastante. Como é a faculdade de computação? Então, existem vários cursos diferentes. Eu vou falar o que eu conheço melhor, que é o que eu fiz, que é o curso de análise de sistemas. Mas tem disciplinas que se repetem nos cursos de análise, sistemas de informação, engenharia da computação, ciência da computação. Então dá para você ter uma base. Muitas dessas disciplinas que eu vou falar aqui se repetem. Primeiro período: algoritmo, arquitetura de computadores, fundamentos de administração, lógica matemática. Segundo período: estrutura de dados, sistemas operacionais, redes, matemáticas discreta. Terceiro período: POO, programação orientada a objetos, banco de dados, modelagem, projeto de sistemas com UML. Quarto período: projeto de software, administração de banco de dados, engenharia de requisitos. Quinto período: tecnologias web, HTML, CSS, JavaScript, Java, JCP, Servlet, estatística e probabilidade, direito de software. Sexto período: engenharia de software, tecnologia e sociedade, desenvolvimento mobile. Sétimo período: gerenciamento de projetos, tópicos avançados, frameworks de Java, JE, struts, design patterns. Como eu faço networking na área de TI? Eu recomendo participar de eventos de networking, onde você pode conhecer outras pessoas da área. Eventos como Startup Weekend, Hackathon, FliSol, Python Brasil, eventos de outras linguagens de programação, de outras comunidades. Vai em Coding Dojo, meetups, eventos de segurança como H2HC, RoadSec. Você consegue conhecer outros programadores, pode conhecer designers, recrutadores, gerentes, empresários, investidores, pessoas que podem precisar contratar freelancers, como empreendedores, criando projetos que depois podem precisar de um programador para ajudar na parte de desenvolvimento, de empresas em geral. Então vale a pena você participar desses eventos. Uma vez eu fiquei em terceiro lugar no Hackathon da Uber, ganhei prêmios, transporte, um carregador solar também ganhei como prêmio.